Ana, primeira pergunta de hoje. Como é que você consegue equilibrar as responsabilidades de ser uma empreendedora, mãe e cristã em sua rotina diária? E quais as estratégias que você utiliza para administrar seu tempo e priorizar esses papéis tão importantes? Hoje eu trabalho com planejamento, porque se eu não tiver um planejamento diário, semanal e mensal, eu me perco, pastor. Eu Certo. não, eu não só trabalho no salão, eu também trabalho para uma multinacional, então, que atende o mundo inteiro, né? Então, eu tenho que ter uma agenda bem organizada. E a minha grande prioridade são os meus filhos e meu marido, né? Então, se eu não tiver uma programação, um planejamento diário, semanal e mensal, eu me perco, eu falto reunião, eu tenho que ter esse planejamento. Então, na minha segunda-feira é um dia separado para os meus filhos. Eu também faço faculdade, esse ano finalizo, então Faculdade eu tenho ainda? ainda faço faculdade. Meu Deus. Então, tenho que me acordar preterivelmente às 5 da manhã, todos Entendo. os dias. Porque senão o meu horário ele não rende e não dá, né? Então eu tenho que estar sempre preparada, com tudo certo, eu tenho que ter uma rotina diária, senão eu não consigo dar conta realmente. Eu tenho que ter essa organização, eu tenho um planner com horário, eu tenho uma pessoa que também me ajuda nisso, para estar me ajudando. Não foi sempre assim, claro, na medida que a gente vai crescendo, né, a gente precisa ter mais organização. E hoje eu preciso planejamento diário, porque senão realmente eu me perco nos meus horários e perco na forma de cuidar dos meus filhos. Isso era algo que me estressava muito, quando eu deixava a desejar com os meus filhos. Então, eu tive que me organizar, tenho que ter esse planejamento diário, senão realmente eu não consigo dar conta. Entendi. Tu teria assim um exemplo prático que tu faz, né, desse planejamento, por exemplo, uma pessoa que está começando agora, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa vai começar a vender doces, né, vender brownie, vender brigadeiro, vender bolo, e ela vai ter uma rotina puxada, porque normalmente a pessoa que está começando, ela faz tudo, não é isso? Aí tem Tudo. filho, tem igreja, tem marido, às vezes até uma faculdade, como você disse aí. Tu teria assim um exemplo prático que tu faz no dia a dia e poderia dar como exemplo para essa pessoa? O que eu faço no meu dia a dia, eu tenho uma agenda e eu deixo meus horários já todos organizados. O horário que Hum, eu tenho que ir para. Eu tenho que organizar meus filhos para ir para o colégio, então meu marido me ajuda em quê? Ele deixa os meninos no colégio. Se você não tem ninguém para contar, você tem que se organizar com o que você tem. Né? Eu tenho meu marido para poder contar com ele. Então, eu levanto às 5 da manhã, tenho que fazer meu devocional, né, antes de sair, e se eu não conseguir fazer meu devocional, eu vou fazendo no carro, boto lá na Bíblia, boto para falar, porque o meu devocional ele já é no celular, então eu tenho que acordar às 5 da manhã, deixo tudo dos meus filhos organizado, eu tenho um filho de 3 anos, então eu tenho que deixar ele tomado banho, arrumado, porque afinal de contas homem é um pouco complicado para fazer isso. E aí eu já deixo meu menino arrumado, pequenininho, os grandes já se arrumam só, e aí eu vou para academia, eu chego na academia às 6 da manhã, eu tenho que terminar meu treino às 7, e aí eu já tomo banho na academia e já vou direto para a faculdade. Então, eu largo às 11 horas e começo a atender no salão, porque eu estou no operacional do salão. Eu não só administro, eu também atendo. Né? E eu não abro mão disso, até mesmo porque hoje eu entendo que eu preciso tocar nas pessoas, eu preciso tocar nas mulheres. Então, não consigo, claro, tocar todo mundo, eu tenho uma equipe hoje preparada para isso também, mas eu preciso atender. Isso me deixa feliz, isso me completa. Hoje eu não precisaria mais atender, mas eu amo fazer o que eu faço. Então, eu tenho aquele horário de atendimento por dias certos, né? Então, eu tenho todo o horário organizado para poder tudo dar certo, tudo caminhar. Então, na terça-feira, eu tenho que trabalhar até às 19 horas, porque às 19h30 eu tenho que estar em casa com meus filhos, porque eu entendo que a partir das 9 horas eles precisam dormir para ir para a escola. Então, eu tenho toda uma organização. Na quarta-feira, eu já sei que eu tenho culto, né? Então, eu tenho que organizar o meu atendimento. Eu chego da faculdade, vou para o salão, almoço, já vou atender. Então, eu tenho aquele tempo de atendimento para poder, na quarta-feira, eu estar no culto. Na quinta-feira, eu tenho que estar em casa, então eu já tenho o horário organizado para às 19h30 eu estar em casa. Né? Na sexta, do mesmo jeito.
Então, no sábado, tem sábado que tem TPU, eu não posso faltar a minha pastora maravilhosa, ela que coordena tudo, e uma vez por mês, então eu tenho que ter toda essa organização. No domingo, o domingo ele é voltado para quê? Para minha família. Então, se eu tiver que estudar algo, botar algo em dia do meu trabalho externo, fora salão, eu faço no domingo, mas eu tento acordar mais cedo, antes dos meninos acordarem. E aí, quando eles acordam, eu me dedico 100% para os meus filhos e meu marido. E sei que tenho que ir para o culto e tenho que servir também, porque eu sirvo na intercessão. É. E na segunda-feira tem faculdade, tem academia, eu tenho uma tarde para os meus filhos, e se eu precisar estudar algo, eu tenho que organizar esse horário na segunda-feira, deixar tudo pronto para a semana correr bem. Na segunda-feira, à noite, eu tenho célula às 18 horas. Então, eu deixo às 20 horas. Minha sala começa às 8 da noite. Então, eu tenho que ter toda essa programação, senão eu me perco, né? Então, você que está começando agora, o ideal é programe seu dia, programe a forma que vai ser feita, não procrastina, porque quando você deixa de fazer algo que está ali no seu planejamento, parece que isso acontece comigo também, tá, gente? Eu não consigo ser 100% perfeita, vai acontecer de um dia sair fora do rumo, e aí você não precisa se matar por isso, porque em algum tempo da minha vida eu me exigia demais, e isso estava me dando crise de ansiedade, né? E hoje eu entendo que a gente tem que fazer conforme a gente vai aguentando. Claro, minha vida hoje é uma escada que você vai subindo e você vai se organizando, mas nada pode te fazer mal, né? Nada pode deixar a desejar na sua vida que vai te deixar mal. Então, como eu não tinha essa organização, eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa que saía fácil quando você tem crise de ansiedade, você sai fácil do prumo, né? Você perde o controle da situação. Então, por isso que hoje tudo meu é organizado. Então, mas tem dias que não dá certo. Então, a gente tem que ter calma, orar a Deus, entender que alguma coisa tem ali, mas é para procrastinar. Quando a gente procrastina, tudo dá errado. Uau, mas assim, eu acho que foi assim, você foi certeira. Eu acho que deu para entender um pouco a importância do planejamento, né? O que você faz aí, eu tenho que fazer aqui, né? Eu sempre tenho uma agenda. Planejar, gente, é a chave, porque a gente não pode confiar na cabeça da gente, principalmente quem tem filhos. Não pode confiar de jeito nenhum, porque vai falhar. Então, você anota uma agenda, um planner, agenda digital, no celular, em qualquer lugar, um quadro na parede, tem gente que gosta, né, colocar aquele quadrozinho e tal, mas planeje. Por quê? Quando você planeja, você está se antecipando a algo que pode acontecer, mas você já sabe o seu rumo, você já sabe para onde vai. E aí, a Tati trouxe aí uma receita da semana fantástica, né? Fantástica, muito bom, Tati. Eu acho que deu para aprender bastante, né? Com a sua rotina. Eu acho que vai ajudar muita gente aí que quer, né, crescer, né, na área do empreendedorismo. E eu acho que a chave, o começo é o planejamento, não é verdade?